Olá, voltamos ao debate em foco falando sobre as tendências do direito desportivo às vésperas da Copa do Mundo da Rússia de 2018. Obrigado a vocês que estão presentes conosco aqui desde o começo. Para aqueles que não estão presentes, não estavam presentes até agora, está sendo televisionado ao vivo pelo canal do YouTube da ESA e também pelo Facebook. Por favor, mandem perguntas, interações. E fiquem à vontade aí, se a gente não conseguir responder ao vivo, depois passam o contato para a gente responder, ok? Gostaria de começar agradecendo ao resto da equipe da ESA que está nos ajudando hoje, a Ingrid e a Bruna que estão aqui nos aguentando, e também um beijo especial para a Fernanda, que ficou bem contente aí com a realização desse evento, ok? Agora para o nosso segundo tempo. Eu trago um novo time de debatedores já apresentados, né, na primeira etapa, mas agora para juntar o nome aos rostos das pessoas. Temos aqui o Dr. André Prado, especialista em Direito Desportivo, a doutora Mariane Nonaka, que além de advogada da CBRU, Confederação Brasileira de Rugby, é ex-atleta olímpica de 2 Olimpíadas, o Dr. Rafael Marcondes, mestre e doutor aí em Direito Tributário, professor do EPD, e o Dr. Aldo Martins, aí, especialista em Direito Trabalhista, no qual ele é mestre também. Novamente peço desculpas aos autores, são muitos títulos, eu não decorei todos mesmo, ok? Até fiz a minha lista, mas eu estou parecendo quase a Xuxa aqui, com tanta informação. Bom, a gente gostaria de dar uma abordagem um pouquinho diferente nesse novo segmento, ok? Então, como uma das coisas mais faladas no Brasil nos últimos meses tem sido a reforma trabalhista e o quanto essa reforma trabalhista é uma reforma de verdade, o quanto essa reforma trabalhista depende aí do entendimento, né, dos tribunais, dos juízes, e o quanto a gente precisa de uma pacificação nos tribunais superiores, mas poucas pessoas pararam para se perguntar como que num ambiente de maior profissionalização do esporte moderno, principalmente no Brasil, que como a gente já falou no primeiro tempo, né? Não só o futebol, mas o basquete, os esportes, estão tendo muito essa questão e houve muito investimento no Brasil para esportes não futebolísticos, né, em virtude da Olimpíada do Rio. A pergunta que fica é como que ficam justamente os atletas esportivos diante da reforma trabalhista. Então, para começar essa segunda etapa, eu gostaria de convidar o Dr. Aldo, né, para falar um pouquinho do impacto da reforma trabalhista no direito esportivo. Boa noite, Aldo. Boa noite a todos. Bom, primeiramente agradeço o convite de estar aqui, né, é uma honra. Acho que a reforma trabalhista, ela impacta sim no direito desportivo. Eu acho que a gente precisa, quando fala de reforma trabalhista, entender um pouquinho quais foram os principais aspectos de alteração introduzidos pela reforma trabalhista e em que medida eles podem impactar no direito desportivo, né? Então, a gente costuma dividir os impactos no âmbito do direito individual, no âmbito do direito coletivo e no âmbito processual, né? Eu acho que nessas 3 esferas, de alguma maneira, a reforma trabalhista vai trazer implicações para o direito esportivo. No âmbito do direito individual, eu vejo uma autonomia contratual maior, né, assegurada por lei. Eu acho que isso era uma coisa um pouco mais clara no âmbito dos contratos firmados com os atletas, né? Eu acho que isso ganha força agora com a reforma trabalhista. Logicamente, a gente tem uma lei específica, né, que regulamenta o assunto desportivo, mas acho que a reforma trabalhista traz um peso maior para a questão, principalmente da autonomia da vontade nos contratos de trabalho e o poder, e empoderando as pessoas a negociar. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Mas isso, só até te interrompendo já logo no primeiro ponto, eu não me aguento, eu gosto muito, né, desse tópico. A gente fala da autonomia contratual, mas você entende aí, é uma questão de uma aplicação de hipossuficiência de um atleta que chega a ganhar R$300 mil por mês, R$500 mil por mês, em relação à entidade esportiva que o contrata? Ou não precisa ser tanto? A gente pode falar mesmo de um atleta que ganha R$50 mil por mês, que daí a gente já conversa com uma amplitude de esportes muito além do futebol, né? Você acha que ele precisava dessa proteção
da reforma? A reforma trabalhista ela traz um aspecto interessante, né? A reforma fala que ela dá um empoderamento maior em termos de autonomia negocial para quem recebe o dobro do teto da Previdência, né? Que hoje, arredondando aqui, dá R$ 11.200, né? E possui nível superior completo. Eu acho que esse é um ponto interessante, né? Infelizmente no Brasil ainda não faz parte da cultura do brasileiro, né, do atleta ainda, né? A maioria não são pessoas formadas com nível superior, né? Nós temos uma exceção aqui, né, na mesa, mas realmente é uma exceção. A gente sabe que a realidade do país não é essa. Raras são as pessoas que têm talvez o 2º grau completo, enfim, se dedicam ao esporte, acabam tendo uma outra, levam disso uma profissão, né? Mas acabam não tendo a oportunidade de ter nível superior completo. Então, assim, a reforma trabalhista, quando traz esse requisito, eu acho que ela, de uma maneira ou outra, essa hipossuficiência, ela não é só sob o aspecto econômico, mas é sob o aspecto de formação, né? Então, assim, vai afetar... Ou seja, houve uma inovação nesse sentido. Eu acho que houve, sim. Eu acho que isso vai, de alguma maneira, refletir na questão contratual, sim, no direito desportivo, nos contratos firmados com os atletas. A gente ainda não sabe muito bem como é que a justiça vai encarar isso, né? Porque a reforma trabalhista ela entrou em vigor no dia 11 de novembro de 2017. Nós não tivemos o amadurecimento, nós não tivemos julgados ainda em segunda instância, não tivemos o amadurecimento das decisões e o enfrentamento dessas decisões ainda pelos tribunais e muito menos pelo TST, né? Então, assim, nós vamos levar aí 10, 12 anos, talvez, para ter uma jurisprudência construída sobre alguns assuntos e esse é um deles, né? Certamente. Agora, prosseguindo, então assim, no âmbito do direito individual, vejo no âmbito do direito coletivo um fortalecimento das negociações sindicais, né? Hoje, a reforma trabalhista ele traz esse peso, ou seja, ele dá empoderamento para os sindicatos negociarem coisas, muitas vezes, que são contra a lei. A CLT ela traz, na verdade, com a reforma, um rol de matérias que você não pode negociar, então tem matérias que você está proibido de negociar, e, em compensação, tudo que você não está proibido de negociar, você está autorizado a negociar. Então, assim, ele traz um rol taxativo de proibições e um rol exemplificativo de permissões. Tá? Creio eu que isso é um movimento... Ou seja, pode ir além desse rol exemplificativo. Sim. Não sim, é sim. números clausos. E aí acho que vem a criatividade... daqueles que operam o direito, né, de saber o que negociar, como negociar e em que extensão negociar. Talvez essa seja uma oportunidade de gerar um fortalecimento das bases sindicais dentro do direito desportivo, que eu acho que parece ser uma coisa ainda não tão forte quanto a gente tem, por exemplo, nos sindicatos metalúrgicos, outros sindicatos que são fortes no Brasil. E, finalmente, aí, falando em geral, linhas gerais, né, eu acho que tem um aspecto processual importante, né? Essas demandas, a gente sabe, são normalmente ajuizadas na Justiça do Trabalho e agora a gente tem, por exemplo, a questão da sucumbência, né, dos honorários de sucumbência. Essas pessoas, esses atletas que recebem, enfim, valores maiores, vão ter disputas grandes na Justiça, além das custas processuais, né, em caso de perda, vão ter a discussão de pagar honorários de sucumbência para o advogado da parte contrária. E isso gera um desincentivo a ações, na minha visão, algumas ações aventureiras, né? Ações que são... Ou pedidos aventureiros dentro de ações razoáveis. Exato. Nós vamos ter um caráter aí, acho que os honorários de sucumbência eles estão trazendo um caráter pedagógico para a propositura de ações mais coerentes. Um certo amadurecimento, então, processual do brasileiro, como um todo. Eu acho que dos próprios advogados que militam na Justiça do Trabalho, né? Eu acho que, infelizmente, a gente sempre tem aquela situação em que fomentava-se, havia um fomento de pedidos que eram sabidos como incabíveis na Justiça, né? E mesmo assim se demandava porque o máximo que ia acontecer era você pagar custa sobre o valor. Você nem precisava atribuir o valor da causa, o valor real, né? Você não precisava liquidar os pedidos. Agora, com a reforma, você precisa liquidar os pedidos. Quer dizer, agora o cerco está se fechando, né? Quem entrar com uma ação aventureira, pedindo coisas aventureiras, vai ter que liquidar a ação e, perdendo, vai pagar honorários de sucumbência que vão variar de 5% a 15% sobre o valor pleiteado, né? Bacana. E dentro
esse aumento aí do dirigismo contratual que foi permitido com a reforma, uma das coisas que foi incluída aqui para mim foi muito interessante foi a possibilidade de você ter uma cláusula arbitral no contrato de trabalho, né? É verdade. O que para muitas pessoas era impensável 1 ano atrás, 5 anos atrás. Né? E pelo vulto, tudo bem, pela questão da formação talvez ainda seja uma barreira, mas pela questão financeira certamente vai ter a possibilidade. Então, superando um pouco a questão educacional, mas você acredita que a gente vai passar a ter cláusulas arbitrais em contratos de atletas? Dependendo do contexto e da formação do atleta, sim. E eu acho que isso vai ser uma coisa muito importante para os advogados que militam na Justiça do Trabalho, né? Porque nós, advogados trabalhistas, não estamos acostumados ordinariamente com arbitragem, né? Porque a arbitragem ela sempre foi vista como algo que não cabia na Justiça do Trabalho pela natureza jurídica dos direitos trabalhistas. Os direitos trabalhistas, reputados direitos indisponíveis, não eram passíveis de arbitragem. Essa era lato sensu, ou em regra, o entendimento que se tinha. Agora, com essas novas discussões trazidas pela reforma, com a expressa previsão para você colocar essas cláusulas contratuais, inclusive a arbitragem, dependendo aí do contexto, você vai ter, os advogados vão ter que se acostumar com a arbitragem, vão ter que estar preparados para um procedimento arbitral, estudar a lei de arbitragem, participar das câmaras arbitrais, né? Então, eu acho que todos ganham com essa reforma em algum aspecto, seja um aspecto cultural, seja um aspecto de amadurecimento das relações sociais. Eu vejo com bons olhos assim, a reforma em todos os aspectos. É lógico, a gente tem críticas pontuais, né? Nenhuma lei é isenta de críticas, mas acho que, no geral, ela ela agrega qualidade à sociedade brasileira. Legal. E até aproveitando isso, eu vejo que o direito do trabalho agora está muito mais próximo das outras matérias jurídicas, menos afastado, né? Você vê na reforma aí falar de arbitragem, que era uma lei, né, mais antiga, que está no novo CPC também. Você fala de contratos, sem dúvida, André. Você fala também muitas vezes até de societário, né? Você traz a figura do sócio interagindo na reforma. Então eu vou tentar fazer assim até uma pergunta. Dentro desse maior dirigismo contratual, uma coisa que a gente vê no direito desportivo geralmente é o quê? É o licenciamento de imagem. Então eu vou pedir para o Rafael falar um pouquinho como que ele vê a questão da tributação, do direito de imagem e até fazendo um link aí com essa questão trabalhista. E, por favor, contando um pouquinho do seu artigo, né? Que eu sei que o seu artigo é mais voltado ao tributário, mas eu estou me valendo da prerrogativa de te perguntar algo civil também. Boa noite a todos, satisfação enorme estar presente aqui. E já dando sequência aqui no assunto, de fato, existe aí, acho que, pontos de conexão entre o direito tributário e o trabalhista, especialmente porque nesse meio esportivo a gente está bem acostumado a ver uma série de ações que os atletas ingressam contra os clubes com a finalidade de reconhecer que direitos de imagem que foram pagos a eles, atletas, via de regra, por meio de uma empresa, de uma pessoa jurídica, na verdade seriam salário disfarçado de imagem. Então o atleta ingressa com uma ação contra o clube para reconhecer o vínculo empregatício. E aí um ponto interessante, e que eu chamo a atenção até, é que uma ação dessa de natureza eminentemente trabalhista pode gerar reflexos aí no campo tributário. E isso por quê? Porque na medida em que o atleta entra com a ação e tem uma decisão judicial reconhecendo o direito dele, reconhecendo na verdade um vínculo empregatício e falando que tudo aquilo que foi pago a título de direito de imagem na pessoa jurídica do atleta, na verdade dizia respeito a salário, ele tem, ao mesmo tempo, uma decisão judicial que atesta que tudo que ele recolheu, tudo que ele tributou, todos os rendimentos tributados na pessoa jurídica, na verdade, deveriam ter sido tributados na pessoa física. Isso é um grande impacto. Na verdade, porque ele tem um vínculo empregatício. Então, o que isso gera como reflexo na área tributária? Isso gera que o atleta fica exposto, na medida em que, por um lado, ele vai ter um reconhecimento de que verbas pagas como imagem, na verdade, eram salários, e aí vai ter uma série de benefícios como 13º, FGTS, INSS, férias, etc.
Por outro lado, ele vai se expor perante a Receita Federal ao sofrer o risco de uma autuação que seja imposto a ele um crime de sonegação fiscal, um crime de ordem tributária. E aí isso implicaria o quê? Bom, tudo que ele tributou na pessoa jurídica, a uma alíquota em geral aí reduzida, que gira em torno de 12%, deveria ter sido tributado na pessoa física. E aí a alíquota é substancialmente maior, é 27,5%. Então a gente está falando de um aumento de mais de 50% na carga tributária. E isso gera ainda reflexos maiores porque as multas impostas geralmente variam de 75% a 150% do valor devido. E aí a multa de 150% ela não vem simplesmente isolada, ela vem geralmente acompanhada do quê? De uma acusação de crime contra a ordem tributária. Ou seja, tem um aspecto criminal além de tudo. Sim, exatamente. Ele entra na justiça trabalhista para reconhecer um o vínculo e daí ele acaba tendo que, o repente, tributário, só que não para no tributário. Sim, isso pode se desdobrar para a esfera criminal. Então, e aí ele teria que responder tanto o crime na esfera tributária, e se vier a perder o crime na esfera tributária, ter uma decisão desfavorável na esfera tributária, o que seria muito provável, já que ele tem uma decisão judicial reconhecendo um vínculo empregatício com o clube, ele teria que se explicar aí num processo crime. Ou seja, o que a gente vê às vezes é que às vezes uma ação imediatista e pouco pensada de ingressar com uma ação trabalhista para se reconhecer um vínculo empregatício com o clube pode gerar outros reflexos e até outras dores de cabeça aí não previstas. Pegando um gancho na prática, né, no dia a dia forense e trabalhista, a gente vê isso, né? Exatamente isso. O juiz, antes de começar uma ação dessas em que se discute o vínculo de emprego e a natureza jurídica do que se pagava a título de direito de imagem ou qualquer outro direito indenizatório, o juiz faz esse alerta. Muitas vezes o juiz trabalhista ele fala, olha, era legal a gente conciliar aqui sem haver o julgamento do mérito da questão. Por quê? Porque ao passo que você pode ganhar uma ação trabalhista e ganhar os direitos todos do vínculo de emprego, FGTS, 13º, férias, os reflexos todos, você vai, provavelmente, se eu reconhecer este vínculo de emprego, eu vou oficiar a Receita. Eu não vou te cobrar aqui, talvez, né? Eu não tenho competência para cobrar aqui, mas eu certamente vou mandar um ofício para a Receita e a Receita vai começar a te cobrar tudo isso. Na prática, o que às vezes acaba acontecendo é uma outra discussão interessante, que é o passar do tempo, né? Porque às vezes uma sentença trabalhista arrasta-se por 5, 6 anos, né? Principalmente se tiver os dois lados bem assessorados, com disputas e recursos até o final, às vezes demora 5, 6 anos. Acabou puxar o novo CPC para a conversa. E aí tem a discussão, né, da questão até de depois que reconhecido, qual seria depois o início de uma decadência da cobrança desse crédito tributário, aí, né, enfim, dessa sonegação ou da contribuição previdenciária ou da diferença do imposto de renda. Mas o ponto é muito importante, porque assim, realmente, essa é na mesa de audiência um argumento que o juiz usa para pressionar, às vezes, o próprio atleta que está pleiteando o vínculo para ele, de repente, ceder um pouquinho mais, eles firmarem um acordo em outras bases e não gerar esse gatilho de disputa aí, previdenciária ou de imposto de renda, né? Então, interessante que é uma questão que já acontecia, né, que o Rafael traz. Hoje em dia, além, se o pedido for absurdo, ele vai ter a sucumbência para outra parte. É isso. Né? Ele vai ter o reconhecimento. Então, assim, pegando um caso de um jogador de futebol, acho que é um caso, uma numeração, por favor, Rafael, me corrija se estiver errado, mas o vencimento total dele é R$400 mil. Acho que é mais ou menos o teto de que um clube brasileiro tem como uma régua. E desses R$400 mil, R$100 mil, eles eram colocados aí como salário, né, tributado ao 27,5%, e os outros 300 mil para uma PJ que explorava a imagem comercial desse jogador. E daí, durante muito tempo, o problema, né, foi que essa imagem ela era contratada e nunca era utilizada. E daí os clubes aprenderam com isso e passaram a fazer campanhas promocionais, em hospitais, visitar criancinha, beijar criança na rua, fazer um monte de coisa com a imagem desse atleta. E daí esse atleta depois sai e pega esses 300 mil que deixam de ser tributados à base de 12%, passam a ser 27,5%,
né, incidência de INSS, FGTS, uma outra ação proposta contra ele com título executivo judicial, e ainda com a possibilidade de pagar sonegação, e se pedir muita coisa e perder do clube, tem que pagar para o clube. Então, aquele valor que ele achou que receberia, a vantagem do 13º, a vantagem do FGTS, acaba virando um tiro no pé. Ele pode até receber, acho que num primeiro momento, mas depois, num segundo momento, se concretizar uma autuação, ele parte desse rendimento, ou às vezes até a integralidade dele, pode, assim dizer, se perder, porque ele vai ter que usar para quitar uma dívida tributária. Em relação a essa questão da desproporcionalidade que você mencionou, às vezes a gente ter aí de 100 mil de direito de imagem, 300 mil, isso o contrário, 100 mil de salário e 300 mil de direito de imagem, isso era mais frequente, vou te dizer, até 2015. 2015 teve uma alteração na Lei Pelé que estabeleceu um limite, que é o limite de 40%, ou seja, do total de rendimentos pagos pelo clube, só 40% podem ser pagos a título de imagem. Se extrapolar esse limite, já se presume uma fraude. Então, acho que esse é um detalhe interessante que a lei trouxe para tentar, de certa forma, aí, reduzir o número de fraudes aí contra o erário público. E eu acho que ainda tem em decorrência desse limitador que foi proposto aí pela Lei Pelé, surge agora a Receita Federal avança no raciocínio dela quando ela vai investigar um atleta para fins fiscais, né? Antigamente ele sempre a Receita Federal se batia muito na questão da desproporcionalidade. Hoje o que a gente vê já é uma investigação mais aprofundada, e ela vai atrás da empresa e vê se essa empresa tem realmente um propósito negocial, se ela é estruturada, se ela tem uma estrutura física, se ela tem despesas, se ela gerencia a empresa, qual que é a afinidade dos sócios, se eles têm realmente uma afinidade entre si, ou se um sócio eventualmente é o atleta e o outro é um dentista, entendeu? Então, acontecem esse tipo de situações. Então, o que a gente vê hoje é preciso observar esse limite de 40%, e mais do que isso, é preciso ver se essa empresa efetivamente tinha um propósito negocial de existir, que não fosse apenas uma economia tributária. Então, acho que na medida em que a legislação avança e também tenta reduzir alguns nichos de discussão, a Receita Federal também se aprimora e vai atrás, sempre tentando aí apurar suas investigações. Achei bem bacana você trazer aí o caso da Lei Pelé, né? Porque a Lei Pelé ela foi um marco no direito desportivo nacional. E nesse ponto eu queria saber um pouquinho, convidar o doutor André Prado aí para falar justamente como enxerga a Lei Pelé, a Lei Geral do Esporte, e como essa Lei Geral do Esporte ela foi limitada por conta da reforma, quer dizer, os aspectos trabalhistas atuais diante da Lei Geral do Esporte. Boa noite, doutor André. Boa noite, obrigado, Benedito, pelo convite. Bom, vamos lá. Primeiramente, a Lei Pelé, vale a pena lembrar que ela é de 98. De 98 para cá a gente tem aí mais de 13, 14 anos, 18 anos. Já é maior de idade. Já é maior de idade, já está um pouquinho ultrapassada, né? Acho que nesses 18 anos a gente viveu nossas 4 Copas do Mundo. A realidade dos atletas hoje é absolutamente diferente. Tá? Nesse sentido aí, caminha no Congresso Nacional duas propostas de alteração legislativa, né? Uma está no Senado, é a Lei Geral do Esporte, a outra está na Câmara, que é a Lei Geral do Futebol. Tá? A que mais está adiante é a Lei Geral do Esporte, que hoje ela já virou um projeto de lei efetivamente, mas as duas estão em stand-by devido a toda a vida política agitada que o nosso país se encontra. Mas nesse sentido, de qualquer forma, a lei ela precisa sim de algumas alterações, tá, para atender a realidade atual não só do futebol, mas do esportista em geral. Obviamente a Lei Pelé ela é voltada ao atleta de futebol. Tá? Posso pegar um gancho aqui, aproveitar? Se você analisar a lei, assim, é muito engraçado, porque se você ler a lei, você vai ver que, por exemplo, o Guga nunca foi um atleta profissional.
Como assim? Porque na lei diz que atleta profissional é aquele que tem um contrato de trabalho, né, esportivo. Ou seja, para ser um atleta profissional, é pré-requisito fundamental, condição sine qua non, você tem um contrato de trabalho. Exatamente. Então, assim, se... Não é alta performance, não é dedicação. Não é ele viver disso, fazer isso a vida inteira, é você ter um contrato de trabalho. Então, se o atleta não tem um contrato de trabalho, ele não é considerado profissional. E algum desses projetos de lei está citando esse ponto? Exato. A Lei Geral do Esporte, ela tenta ensejar essa profissionalização para os demais esportes. Hoje a gente tem a obrigatoriedade somente no futebol. Porque se o atleta não for profissional, ele não tiver um registro CLT, ele não consegue participar das competições esportivas. Tá? Agora a intenção é, já que a gente tem outros esportes em evidência, por que não profissionalizá-los? Né? Tornar os atletas tão atletas quanto os jogadores de futebol, por que não torná-los empregados também? Então, o que está caminhando no sentido de forçar todos os atletas a terem um contrato de trabalho. Exato, exato. Diante das flexibilizações que a reforma traz, né, e sendo esse teu campo aí de expertise, isso não pode ser caracterizado, de certa forma, um retrocesso a alguns avanços da Lei Geral da Reforma Trabalhista? Por que eu digo isso? Agora novas figuras estão aparecendo, né, a figura do intermitente, e o próprio direito societário trouxe a figura societária agora única, afastando aí a necessidade de você ter uma empresa plural, né, o microempresário individual, que está ganhando muita força no Brasil. Enfim, será que essa fixação para o contrato de trabalho como um pré-requisito para todos os atletas não é um retrocesso para onde a lei, no Brasil como um todo, caminha? Sem dúvida. Sem dúvida. Na verdade, você já tem na CLT de 43 o artigo 3º que fala dos requisitos do vínculo empregatício. Então, fica claro, se presente os requisitos, você já tem a caracterização da relação de emprego. Mas, via de regra, assim, imaginando também, né, um esportista, vamos dizer, autônomo, um tenista, um jogador de... Um sparring, talvez? Sparring. Ele seria empregado de quem, na verdade? Né? Ele estaria prestando serviços, na verdade, à confederação. Né? Então, e daí você traria o vínculo do ente confederativo. Exatamente. Como empregador. Exatamente. Então, uma organização sem fins lucrativos, né, passaria a ser um empregador de dezenas, centenas, às vezes Isso. até milhares. Então, você fala do golfe, né, a pessoa, o caddy, então ele passaria a ser o quê? Empregado. Quer dizer, você acaba criando uma figura. As jabuticabas. Empregado da liga. Empregado da liga, exatamente. As jabuticabas brasileiras, né, o gandula. Exato. Quem que é o empregador do gandula, né, no futebol? Na Série A eu sei, mas na Série... é a federação, né? A federação que geralmente não tem dinheiro para nada, né? Exato. A CBF que não tinha dinheiro para fazer. Exato. Ou voltando, e uma das propostas inclusive das duas leis, é a criação, é a profissionalização do treinador e do árbitro de futebol. O treinador, hoje em dia, obviamente, ele é empregado do clube. O árbitro, por sua vez, não. O que é uma situação muito complicada, né? E acho que o que está cada vez mais em evidência. É uma figura importante para o espetáculo e, ao mesmo tempo, ele não tem a segurança, ele não é considerado um profissional. Muitas vezes, né, um investimento de milhões, dezenas de milhões, centenas de milhões num campeonato, num torneio, numa final, acaba ficando totalmente prejudicada por conta de uma atuação amadora de uma pessoa que é tida para ser amadora e não pode ser profissional. Ela não pode... Exatamente. E como que é essa proposta para o árbitro? A proposta para o árbitro é criar o vínculo de emprego do árbitro com a confederação. Com a confederação. Então... Seria uma saída. Seria uma saída para o árbitro virar uma profissão. Isso está na proposta da proposta de lei? Ambas propõem isso. Isso é muito bacana. E eu consigo enxergar isso já como, talvez, reflexo aí de coisas que a gente tenha visto no Brasil. Não só durante a Copa do Mundo, como também, né, da Olimpíada.
Então até gostaria de perguntar e convidar a doutora Mariane para contar um pouquinho do legado olímpico, quer dizer, o que a Olimpíada do Rio 2016 trouxe, né, de melhor, o que efetivamente estava planejado e conseguiu ser executado, o que nos colocou aí no melhor caminho e que oportunidades não foram tão bem exploradas, enfim. Gostaria, muito boa noite, seja bem-vinda. Obrigada pela oportunidade. Eu acredito que eu gostei muito da forma como você perguntou, porque você quis ressaltar os aspectos positivos da Olimpíada, do legado olímpico, né? Muito se fala só da parte negativa do legado olímpico, dos impactos ambientais, a estrutura e tudo. Eu, como ex-atleta, eu posso dizer que, para mim, o maior legado foi a cultura desportiva, né, do brasileiro. Quando eu era atleta, as pessoas me abordavam com perguntas muito estranhas, assim, sabe? Já chegaram a perguntar para mim se jogar tênis de mesa é sua, sabe? Assim, então, e aí eu pensava assim, poxa, o brasileiro realmente não entende de esporte, não tem a cultura, sabe? Ele sabe falar do futebol, sabe falar do Corinthians, mas ele não entende nada da esgrima, não entende no tênis de mesa ainda todo mundo, sabe, chama de ping-pong, aquela história. E aí, para mim, o legado olímpico, enquanto a gente estava acontecendo as Olimpíadas no Brasil, eu via as pessoas torcendo pelo boxe, eu via as pessoas falando de esgrima, eu via as pessoas falando de tênis de mesa. Hoje eu vejo que as Olimpíadas impactou o brasileiro, assim, nessa parte cultural. Abriu um pouco a mente para outros esportes. Exatamente. Não só, eu acho que o brasileiro percebeu que existem outros esportes além da natação, do judô, do futebol, que existem outros, do tiro, enfim, existem. Porque no ambiente olímpico, né, a gente tem o Brasil sempre muito bem representado, não só no tênis de mesa, eu prometo não chamar de ping-pong, no voleibol, né, o voleibol tem sido uma marca brasileira em Olimpíadas. O judô perdeu um pouco, mas sempre foi muito forte no Brasil, né, e a natação também. Então hoje a gente consegue enxergar outros esportes. Essa foi a visão que eu tive, né? Muitos amigos meus vieram falar comigo depois das Olimpíadas. Nossa, que legal, né? Entenderam que é a Olimpíada, sabe? Era engraçado que quando eu tinha contato com americanos, pessoas fora do país, eles entendem a dimensão, a importância da Olimpíada, né? Eles têm essa cultura. O brasileiro ele não tinha noção, sabe? Ainda mais que a Olimpíada aconteceu justamente numa fase difícil para o Brasil, economicamente falando, politicamente falando. Então, assim, o foco estava totalmente negativo, né? As pessoas tava todo mundo com medo da cerimônia de abertura, se fosse dar algum problema. Eu achei que foi um sucesso a cerimônia de abertura, eu achei que a gente superou expectativas. Superou da Copa do Mundo. Exatamente, eu acho que, por exemplo, aquele caso do Ryan Lochte, aquele nadador que foi pego mentindo, sabe? Eu achei que foi, a gente agiu super bem, assim, a polícia, sabe, agiu super bem. Então, eu acredito que as Olimpíadas, para mim, no Rio, foi um sucesso. Eu acho que as coisas deram certo. Infelizmente, o que ficou das Olimpíadas, como a parte de estrutura mesmo, do Parque Olímpico, a Bahia, enfim, ficou jogado, né? Isso não tem como não falar, mas eu acredito que nessa parte cultural, assim, eu tenho certeza que a gente tem mais praticantes de outros esportes, além daqueles que Eu vou aproveitar o engajamento, já abrindo a primeira pergunta aqui dos nossos internautas, eu sempre quis dizer isso, obrigado. A Vitória Lins, ela nos pergunta, vocês acham que a culpa de outros esportes não terem tanta entrada em nossa cultura é da mídia que não cede tanto espaço? Então, acho que está muito dentro do seu discurso. Eu acho que, em partes, é da mídia, porque a televisão, ou a mídia precisa ter o retorno, né? Precisa ter o retorno financeiro. E aí, por exemplo, o tênis de mesa não é um esporte que as pessoas vão parar para assistir na televisão ali, sabe? Não vão mudar. Eles estão passando futebol, reprise do jogo do Barcelona do ano passado. O pessoal vai assistir, não vai assistir o tênis de mesa. Então, assim, é muito
parte da mídia e também parte da cultura, assim, né, do país também. De intenção de patrocinadores, né? Ah, também. É. Um pouquinho de outras empresas quererem investir em outros esportes. Né? Nesse contexto, até vou pegar o teu gancho, André. O Miguel Ferreira nos pergunta, no quadro de medalhas das últimas Olimpíadas de Inverno, o primeiro lugar é da Noruega. A gente pode fazer uma correlação, né? Podemos dizer que o esporte acompanha o nível de desenvolvimento de um país, né? Como você passou por, né, ambiente político, você passou por questão de projeto de lei, você passou na Lei Geral do Esporte, a gente pode fazer esse paralelo entre desenvolvimento... Eu acredito que sim. Salvo engano, nas Olimpíadas de 4 em 4 anos, as Olimpíadas de Verão, salvo engano, as duas últimas foram lideradas por China e Estados Unidos. Você tem Estados Unidos, um país de primeiro mundo, absolutamente que as pessoas elas se formam atletas, mas além de tudo elas são estudantes, elas são universitárias, né? E na China você tem uma cultura muito forte voltada para vencer na vida e vencer no esporte. Eu acho que está diretamente ligado. A Noruega, obviamente, outro país de primeiro mundo. E acho que na Olimpíada de Inverno é esperado que exatamente. sempre fique por ali, né? Embora tenha visto o time de bobsled brasileiro e acredito que eles são muito corajosos. Vi até o treinamento deles. Exato. Não teve como não fazer a correlação com o filme, né? Jamaica Abaixo de zero. Mas eu gostei muito dos dois países que você citou, tá, André? Porque você fala dos Estados Unidos, que a gente nunca consegue fazer esse exemplo. Essa comparação, porque lá tudo é diferente, né? E da China. E a China é um caso à parte, né? Exato. Porque a China não é exatamente o maior PIB do mundo. Enfim, a gente tem aí uma série de índices econômicos que apontam a China, mas também as desigualdades sociais da China, elas são uma coisa gritante, né? Então, ela estaria dentro desse exemplo também como desenvolvimento, ou o sucesso do esporte lá é por conta de uma coisa social, uma coisa... Eu acredito que seja uma coisa social, uma questão implementada, acredito, desde as escolas, né? Talvez até uma política de Estado, né? A É uma política de Estado. Eu estava evitando falar isso, obrigado que você falou. Tentar levar o nome deles ao mundo de todas as formas possíveis, né? Então, que eles conseguem nas Olimpíadas. Não, e dentro disso, né, acho que é interessante que eu vou usar você como coringa, tá, Rafael? Tá. Na primeira etapa aqui a gente falou bastante, né, da relação do americano com o esporte, né? E a Luana Amaro, obrigado pela pergunta, Luana. Ela pergunta, foi comentada a relação do americano com o esporte, mas vocês acreditam realmente que esse movimento é possível no Brasil? Né? Não sei o quanto você pegou da primeira parte, mas como você traz exemplos aí de licenciamento, de imagem, etc., saber um pouquinho. Eu acho que é possível porque existe um interesse econômico por trás. A gente está falando muito Gosto disso. Aqui de por que não tem apoio o tênis de mesa, por que não tem tanto apoio o rugby? Porque, no fundo, tudo é negócio. A televisão, a mídia gira em torno do dinheiro. Então, o que traz patrocínio, o que alavanca telespectadores ou o público em geral, é interessante. Então, assim, eu acho que a gente tem aqui, óbvio, tem alguns esportes que sofrem aí com, talvez, por não ter, por exemplo, o tênis de mesa não ter uma cultura como se tem, por exemplo, na China. Então, obviamente que o Ibope que o esporte vai ter no Brasil é completamente diferente do que ele tem na China, mas aqui a gente tem esportes de massa e que atraem, de fato, o grande público. Futebol, o vôlei, o basquete, a natação, o judô, como vocês mencionaram. E, na medida em que houver um profissionalismo, tanto o esporte, os esportistas e as empresas envolvidas vão aumentar seus ganhos, as ligas. Então, assim, quanto mais organizado e mais estruturado isso tiver, mais interessante vai ser. E por conta desse viés econômico, desse interesse econômico de todas as partes ligadas e relacionadas aí ao meio esportivo, é que eu acredito que existe sim campo e interesse para que o esporte saia desse, certa forma, desse patamar ainda amador e busque cada vez mais um profissionalismo, um competitivismo na busca de novos mercados, não só o mercado brasileiro. O futebol brasileiro hoje é um dos
é um dos 3 campeonatos, dos principais campeonatos mundiais, aí, considerados aí no meio. Né? Então, porque se o campeonato espanhol, o campeonato italiano ou, sei lá, o inglês atrai tanto o público, por que não fazer isso com o que a gente tem aqui, né? Isso acho muito bacana. Então, assim, o que você está dizendo é que tudo é dinheiro, tudo é negócio. E eu sou partidário dessa vertente, para não ficar em cima do muro. Eu sou partidário da vertente que o esporte é um negócio. E é por isso que eu falo de clube-empresa, porque eu entendo que o futebol é um negócio, como negócio tem que ser explorado, só que tem que ser organizado para ser bem explorado de uma maneira clara, de uma maneira aberta, de uma maneira transparente. Né? Então, alguns artigos da revista eles falam de compliance, justamente por isso eles falam da FIFA, né? E como isso se manifesta. Então, o que você está falando é que com estrutura boa, com organização, você atrai dinheiro e com dinheiro você impulsiona o esporte. Sim, acho que é exatamente isso. E até aí já puxando um pouquinho pro meu lado, na área tributária, o que eu sinto muito é que a Receita Federal investe muito em treinamento, em tecnologia. Então, desde 2016, tem um grupo específico de estudo só para avaliar operações e negócios envolvendo esportistas. Nossa. Então, hoje, só para você ter uma ideia, esse segmento dos esportistas está alocado numa equipe específica que chama DEMAC, que é a Delegacia da Receita Federal de Grandes Contribuintes, ou seja, os esportistas estão sendo equiparados a multinacionais, entendeu? A uma Nestlé, a uma Samsung. Então, o mesmo fiscal capacitado que vai lá e fiscaliza uma multinacional, hoje está fiscalizando a empresa de um jogador, está fiscalizando um clube. Então, qual que é a consequência disso? Ou atletas se organizam, se estruturam, ou clubes se organizam, se estruturam, ou, pelo menos, eu vou falar aqui na área tributária, eles vão ter sérios problemas nos próximos anos. E essa organização que você está puxando, eu jogo para o André. Você acha que isso poderia ser o sindicato, um fortalecimento do sindicato, dos atletas, que é uma coisa que o Aldo tinha falado? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que o que a gente vê hoje, na verdade, especialmente no Sindicato dos Atletas de Futebol, tá? É um sindicato basicamente voltado para os próprios interesses, não para o interesse da classe. Daí que gerou aquele movimento, inclusive dos atletas, esqueci o nome do movimento. Bom Senso Futebol Clube. Bom Senso Futebol Clube. Que eles tentavam, entre eles, fazer o papel do sindicato, que era defender a categoria. E defender, inclusive, os direitos trabalhistas deles. Né? Então, de fato, acho que talvez essa evolução passe também pelo fortalecimento dos sindicatos dos atletas. É interessante. E dentro da questão da organização, atraindo investimento, né, eu acho que é bacana falar do exemplo, né, da Confederação Brasileira de Rugby, que foi um exemplo de um case de sucesso. Se você puder falar rapidinho para a gente, Mariane. Na Confederação de Rugby, um dos nossos pilares que eu trabalho lá é a governança, né? Então, assim, muito hoje tem se falado sobre governança e a CBRU, que é a Federação de Rugby, sacou isso já há muito tempo, né? A gente sabia que lá o rugby não é um esporte popular no Brasil e precisava atrair investidores. Então, é um excelente exemplo, né? A gente fala do futebol, a gente fala do basquete, do vôlei. Agora vamos pegar um caso que não está no DNA do brasileiro, né? O rugby não está no DNA nosso. Não, exatamente. E então aí eles falaram, putz, a gente precisa se destacar em algo, né? A gente precisa chamar a atenção em alguma coisa para poder bater na porta das empresas e falarem, a gente tem isso, se vocês têm interesse em patrocinar o rugby. E aí o maior investimento foi na parte de governança. Na CBRU, em 2015, a ONG Sou do Esporte começou a premiar as melhores confederações na parte de governança. E desde 2015, são 3 anos até agora, a CBRU ganhou os prêmios, porque essa é uma área, assim, é um dos nossos pilares, porque a gente sabe que resultados esportivos, pelos nossos resultados esportivos, a gente não vai conseguir atrair investidores e aí patrocinadores. Então a gente procura investir nessa parte de governança, que a gente vê também que
que é muito fraca assim entre as confederações. Ou seja, uma parte assim do esporte como educador. Então, o Exatamente. compliance sendo atingido não através da lei, mas o compliance sendo alcançado através do esporte. Exatamente, exatamente. Isso é uma coisa muito bacana e justamente, né, por isso que a ideia da revista, e voltando, né, no motivo do debate de hoje, a ideia foi trazer visões de dentro do esporte, visões de fora do esporte, visões de tributaristas, trabalhistas, compliance, enfim, até mesmo educadores físicos para falar do esporte enquanto negócio, enquanto direito, gerador de direitos e obrigações, né? Então, assim, falando um pouquinho dos artigos que a gente tem, né? O Clube Empresa no Brasil, a possibilidade real, um sonho distante, né? O Mundo de Olho na Rússia 2018, que foi o artigo, né, de minha autoria, que foi justamente feito para falar com essa parte de compliance. Né? Por que eu falo isso? Eu entendo que a Rússia, mais do que qualquer outra Copa, ela vai estar no crivo do mundo, no olho do mundo, porque a gente é o primeiro grande evento realizado após a prisão dos dirigentes da FIFA, e a gente está tendo aí uma movimentação muito bacana no sentido de outras entidades começarem a questionar a estratificação do futebol no mundo. Por isso tem um artigo chamado Compliance e a FIFA, né? Que é justamente para falar disso. E a gente começa a ver os Estados Unidos se manifestando num sentido de um certo apoderamento econômico do futebol. Né? Tanto que a gente teve aí uma certa rusga política entre o Putin e o Obama, né? Que o Obama falou que os Estados Unidos queriam sequestrar a Copa, tirar, que eles não iam permitir isso, ou seja, chegou a ser até um reaquecimento da Guerra Fria. A Copa do Mundo vai acontecer na Rússia, mas pode não acontecer no Catar. E a gente nunca teve esse tipo de legitimidade da FIFA questionada antes. Por isso que eu entendo que a FIFA está debaixo do olho do mundo e essa Copa também. E nisso, temos mais uma pergunta aqui do Caco Davoli, de São José dos Campos. Obrigado, Caco. Se tem algum limite claro entre contratos de trabalho disfarçados de patrocínio? Eu vou deixar o trabalhista e o tributário falarem ao mesmo tempo, quem quiser. Por favor. Não, na verdade, eu acho, assim, avaliando aqui, é difícil a gente falar num contrato de trabalho disfarçado de patrocínio. É mais fácil, talvez, o contrário, né? Um patrocínio, eventualmente, disfarçado de contrato de trabalho. Mas, geralmente, o que nós vemos é que o vínculo estabelecido pelo atleta com o clube envolve, de fato, uma relação de trabalho, e aí você tem uma parcela que pode, desses rendimentos pagos pelo clube, que podem ser alocadas a título do quê? Direito de imagem. Mas aí vem a título de direito de imagem. O patrocínio, geralmente, ele é celebrado, ele decorre do quê? De um acordo entre o atleta e uma terceira empresa, que não propriamente o clube. Ou seja, usando o caso do Guga, né, que conversa com tudo isso que a gente falou. O Guga, que não é atleta profissional, de acordo com os limites legais atuais, que foi autuado pelo CARF, né, justamente em questões de imagem, e ele tem os seus patrocínios, né? Ele Sim. basicamente é remunerado por meio disso. Por meio de patrocínios. Então, assim, né, de certa forma, a pergunta ela se insere nesse contexto. Não, de fato, acho que assim, a gente tem, talvez, precisa ter claro dois pontos. A relação do atleta com o clube e a relação do atleta com os patrocinadores. São duas relações bastante distintas, né? E aí, óbvio, a relação com o clube tem esse desdobramento, que pode ter, né? Do atleta receber parte dos rendimentos como salário e parte como imagem. E com relação a terceiros, empresas patrocinadoras, aí eu não vejo uma possibilidade muito clara aí de se falar numa relação de emprego. Talvez no caso de um clube empresa, como o RB Brasil, que daí ele tem um contrato de trabalho, ele tem um contrato de patrocínio, de repente isso pode... Porque aí eu acho que vai cair muito já na parte trabalhista de você verificar aqueles requisitos básicos aí para a ocorrência de uma relação de emprego, habitualidade, subordinação, dentre outros. Então, assim, para mim, eu acho que, resumidamente, eu diria assim, é mais fácil você ver imagem disfarçada de trabalho,
E aí o que a gente tem é aquele limite de 40% Legal. previsto na Lei Pelé, com as alterações promovidas em 2015. E, de outra forma, você vai ter uma outra relação entre o atleta e uma empresa. E aí que vem a título de patrocínio. Obviamente, em princípio, para mim parece mais difícil essa caracterização, mas a gente nunca pode afastar. A gente Se nunca houver pode afastar a criatividade do brasileiro. Sim, exatamente. Se houver a caracterização aí das condições previstas na CLT para a existência de uma relação de trabalho, eu vejo essa possibilidade, mas aí acredito que já estou entrando na área aí que não me sem pertence. dúvida. Eu estava até pensando aqui, essa questão do patrocínio, ele entra até de uma certa forma na parte disciplinar, né, do contrato de trabalho, porque Por exemplo, o nadador que perdeu, né? Exatamente. Ou, por exemplo, então, o atleta que, na verdade, ele é patrocinado por um concorrente rival do patrocinador do seu próprio clube. Talvez isso não compactue com o contrato de trabalho dele. Material esportivo, Material né? esportivo. Vamos lá, um exemplo do Messi, patrocinado pela Adidas. E jogando pelo Barcelona, que é da Nike. Exatamente. Então, obviamente, acho que ninguém vai querer comprar briga com o Messi, mas se pega um jogador brasileiro, por exemplo, de primeira divisão, já é algo mais difícil. Certamente ele não vai poder aparecer na televisão com a roupa... Isso é abusivo no contrato de trabalho? Vamos lá, e aí voltando Porque você agora está para essa parte cerceando a possibilidade dele obter uma renda extra através de uma limitação, uma coisa que pode ser extra-campo. Digamos que sim, um pouco. De qualquer forma, é notório que, especialmente nesses atletas de clubes grandes, a imagem deles está diretamente ligada ao clube. Então, qualquer situação contrária à exposição uma exposição ruim do atleta vai gerar uma exposição ruim do clube. Então, Perfeito. por isso ele pode ser de fato punido. Gente, infelizmente nós temos que terminar. Gostaria de agradecer aqui a todos os autores presentes no dia de hoje, que participaram da discussão. Agradecer aos autores que não puderam participar da discussão também hoje, né? E falar, olha, a gente tem o esporte como plataforma de marketing empresarial, impacto na gestão, a luta pela sobrevivência do Estatuto do Torcedor, questões da natureza aleatória do contrato de cessão de direito, considerações sobre o direito de arena, justa causa no contrato de trabalho desportivo, vínculo entre o atleta de basquete e a entidade da prática desportiva, lei geral do futebol, as possíveis alterações na relação laboral, as tributações das indenizações pagas pelo uso indevido de imagem, as isenções de imposto de renda, contribuição social, lei de incentivo ao esporte, né, a crescente mundial do esporte eletrônico, o legado olímpico, uma análise dos recursos destinados ao esporte nacional, o doping nos esportes paralímpicos, que é um artigo fantástico, né, o esporte mundial, doping e Olimpíadas, a Guerra Fria do século XXI, compliance FIFA, né, questões envolvendo as Paralimpíadas. Então nós temos uma riqueza de assuntos fantásticos que acho que a gente passasse o dia inteiro debatendo, a gente não conseguiria. Então convido você, espectador, nosso colega, a entrar no site www.esaoabsp.edu.br/revistas e encontrar lá a edição 27, comemorativa dos 20 anos da ESA. E, por favor, aqueles que mandaram perguntas que não conseguimos responder, depois a ESA vai encaminhar, nós vamos encaminhar aos autores, né, para fazer essas respostas. Mas muito obrigado a todos vocês pela presença, pelo prestígio, por estar conosco. Uma boa noite a todos.